Ô, Tabata, vamos falar então o básico. O que é o seguro de transporte? Gente, é meio simples nesse aspecto, nessa introdução. Ele é para garantir, gente, indenização de prejuízo, né, dos bens do segurado, seja assim durante o seu transporte. Olha só, aqui já tem uma definição muito interessante. Então, eu garanto indenização de prejuízos, né, durante o transporte em viagens. Aí, aos chamados, gente, modais. Pode ser aquaviário, que é por água, né? Sim. Mar, rios, Sim, né? sim. Lagos não é correto, mas rios, Tem, né? Tem lagos também, né? Tem lagos. lacustre também. Uhum. Exato. Terrestres, que é dividido hoje em ferrovias e rodovias. Com certeza aqui no Brasil, você já sabe, é predominantemente por rodovias. Sim. E o governo atual está fazendo muitas concessões para as ferrovias. Então, gente, comecem a ficar atentos a esse modal ferrovia. Tá? Como vai ser hoje não é o principal modal no Brasil, Não é. mas há um incentivo do governo, né? São tais concessões, vai ficar com a iniciativa privada. Vai haver muitas obras, tá? Da construção dessas rodovias. Já fazendo um parênteses, o Tabata, se você me permite. Outros ramos, gente, vão assim bombar. Riscos de engenharia, garantia, Claro. RC. Fiquem atentos, quando essas obras de iniciativa de infraestrutura começarem a pegar, vai ter oportunidade para muita gente, para quem dominar do assunto, tá? Para todo mundo, para várias carteiras, né? E a gente está num processo de realmente de incentivar que a gente tenha essa diversificação, né? Para não ter essa dependência muito grande do modal rodoviário. Perfeito. Diversificação. Você tem uma diversificação na própria carteira de transportes e de outros ramos, né, gente? Vamos dizer, eu acho que vocês devem estar muito atentos aos movimentos que o mercado brasileiro e mundial está tendo. Hoje nós temos uma dependência alta do automóvel. Muito, né? muito. O seguro de automóvel tende a perder a sua relevância. E é bacana que você está hoje aqui conectado com a gente, porque é legal vocês ouvirem das seguradoras. Eu acho que hoje estou falando com a Tóquio. Imagino que outras seguradoras também devem estar preocupadas com essa questão da diversificação. Nós temos uma ampla gama, né, de produtos. Sim. É um grande parceiro que eu imagino que você pode contar. E nós estaremos sempre aqui fazendo treinamentos com vocês, tá? E aí, voltando então agora, Tabata, ao nosso assunto, né? Uhum. E o transporte aéreo, um transporte também bastante utilizado. E os percursos, né? Nacional, aqui no Brasil, e internacional. Às vezes o segurado, ele vende para fora, né? Vende, compra. E aí, dependendo da negociação, a contratação do seguro de transportes é por responsabilidade dele, né? É isso, Tabata. Você tem algo a acrescentar nesse primeiro momento? Eu acho que é bem tranquilo. Então, aqui que você tem que entender os prejuízos causados durante o transporte da mercadoria e os tais modais. É um termo específico do ramo de transporte. Modal seria o tipo de transporte que vai ser utilizado. O que eu acho que eu acrescentaria para contribuir é assim, né? Esses danos durante o transporte, eles ficam limitados à própria mercadoria, né? Então, por exemplo, no seguro de transportes, num acidente, para ficar, acho que o entendimento um pouco mais fácil. Você tem lá envolvimento, às vezes, do motorista, do próprio veículo, de um terceiro, né? Da vida do terceiro, tudo. No transporte, no seguro de transportes, a gente vai ter uma limitação de indenização à mercadoria transportada. Então, os danos ao veículo, às vidas envolvidas, né, lamentavelmente muitas vezes acontecem, aí você tem que ter os outros seguros funcionando, tudo bem? Então, a gente não cobre danos a terceiros, né, sejam eles a mercadoria de terceiro ou a pessoas, etc. e tal. Acho que fica claro, assim. Perfeito. Então, aqui a gente tem outro tópico, né? A gente abrange, então, duas categorias, assim, vamos dizer, como introdução. Então, a de transportes propriamente ditas, que é contratada pelo vendedor ou por quem produz a mercadoria. Sim, né? Sim. Pode ser, depende aí do fabricante, depende aí do modelo de negócio. Sim, né? Exatamente. Ou pelo comprador da carga, às vezes é uma pessoa que comprou aquela mercadoria e ali naquele acordo, né, ela ficou com a responsabilidade do seguro. Isso é mais comum, talvez, no internacional, né? Às vezes o comprador contrata o seu seguro, depende do tipo de negociação, né, Tabata? Depende da negociação, né? Tem casos em que a contratação é feita pelo vendedor, outros pelo comprador. E aí vai depender realmente de como é que o negócio está sendo conduzido ali naquela negociação. E aí um ponto, gente, que às vezes gera muita dúvida, né? Mas e por que o transportador
tem que também fazer o seguro se às vezes o vendedor tem. Pensam assim, são interesses diferentes. Quando eu falo eu sou o dono da mercadoria e contratei o seguro, a minha preocupação é com o bem, é o meu prejuízo, deixar de atender o cliente. É a questão do meu negócio em jogo. O não atender um cliente, né, estava até muito complicado, sim, né? Sim. Agora, o transportador, ele tem a responsabilidade sobre aquela carga. O que ele compra não é um seguro. Quando o transportador está comprando um seguro de transportes, na verdade ele, num primeiro momento, parece que é um seguro para mercadoria, mas na verdade ele está pagando pela responsabilidade proteção que ele tem de dele. transportar aquela mercadoria. Porque se ele, por exemplo, não entrega por alguma razão, ou por um roubo, ou furto, ou porque virou a mercadoria, ele responde. Sim, civilmente. Civilmente. Ele tem que responder. Nesse primeiro momento, gente, é importante entender essa diferença. Então, nós falamos dos modais, ok? Claro. E falamos um pouco desse papel. Por que, então, aqui na nossa legislação, nós temos, às vezes, para aquele mesmo transporte, a contratação por parte do embarcador, ou vendedor, ou comprador, né? E do transportador. Eu vou dar só uma olhada aqui nas dúvidas e ver se isso ficou claro para vocês. O pessoal que está me citando aqui está com muito eco, é a sua internet. Tenta sair da conexão e voltar, que vai resolver, tá? Legal? Esse ritmo tá bom, gente? Essa linguagem, o que vocês acham? Podemos seguir desse jeito? Para que a gente, então, faça uma adaptação a isso. Eu adoro quando vocês assim interagem comigo, vão falando, ó, repete, legal. Se tiverem dúvidas, né, também já pode, de repente, pontuar, a gente já vai esclarecendo se for. Aí, então, ainda falando dos aspectos gerais, né? Vamos voltar um pouco, Tabata, na questão dos modais. A gente citou aqui, vamos mostrar como é que tá no material. A gente tem, então, as viagens terrestres, né, como nós citamos, em rodovias ou ferrovias. O aquaviário, ó, aqui, a gente deixa uma abordagem um pouco mais técnica, tá? Então, são as viagens marítimas nacionais, o cabotagem, né, que são os portos marítimos nacionais. Tem as viagens marítimas internacionais, né, que são denominadas de longo curso. Tem viagens fluviais, realizadas por rios. Você falou também que pode ser que tenha alguns lagos, que é o caso do lacustres, né? Sim. Você vê, são termos um pouco diferentes do que aqueles que a gente está habitualmente acostumado. E, volto a dizer, ó, os tipos de contratos, né? Quando é compra e venda, é correto eu dizer aqui, Tabata, que seria, então, o embarcador. Eu, assim, sempre que, assim, acho que para fazer uma associação e ficar mais fácil, sempre que eu estou falando de uma figura que compra ou que vende uma mercadoria, eu estou falando sempre do embarcador. Então, o embarcador é o cara que ele fabrica, é o cara que vende, é o cara que compra. Então, é este cara. Sempre que eu estou falando de transporte de mercadorias, responsabilidade civil, é sempre a figura do transportador, que é a outra figura importante aí no nosso negócio, né? Então, ali tem os documentos, né? Fala um pouquinho de quais são os documentos que cada um utiliza para os transportes. Legal. Basicamente isso. Depois nós falamos com mais detalhes disso. Agora sim, esse slide não estava entrando no sistema, dessa forma agora vocês estão enxergando, né? Vamos ver essas diferenças, né? O interesse segurável, né? Ele pode ser, então, do dono da mercadoria ou do transportador. Volto aqui a dizer, aqui é um pouco mais de detalhes, né, do contrato de compras e vendas, apesar da gente citar no slide anterior, eu quis manter esse slide, que é para vocês terem mais informações, né, desses detalhes. Mas o que importa, né, no seguro de transportes? Essa é a estrutura, gente. Então, se também essa parte fica claro para todos vocês, eu entendo, ainda que você esteja começando, você vai saber abordar o seu cliente no dia a dia. Então, o embarcador, né, ele tem a modalidade nacional e internacional, nós falamos agora, e olha aqui o transportador. Vejam, gente, então o transportador, caso ele não cumpra com a entrega, eu volto a dizer, por roubo, por furto ou por alguma outra questão, né, um acidente, ele responde para o embarcador e te digo mais, a seguradora deste embarcador pode acioná-lo com a ordem de regresso. Por isso, gente, guardem isso. O transportador, a figura de RC, é uma proteção fundamental para ele. Parece sopa de letras, né, Tabata? Ah, sim. Uma coisa que, além, né, fundamental, e ela um seguro de responsabilidade civil para os riscos básicos, vamos dizer assim, a gente vai falar um pouquinho, ele
ele é de caráter obrigatório. Todo transportador de carga, independente do modal, independente do meio de transporte, por força de legislação, ele tem que contratar um seguro. Ambas as figuras têm que fazer a O embarcador também, mas o embarcador tem um critério um pouco de valor, né, cargas, valor aproximado de R$50.000, ele já teria a obrigatoriedade também da contratação do seguro, mas o mercado acaba talvez não tendo conhecimento, não levando tão a sério essa questão do embarcador. Ou seja, tem muita oportunidade às vezes que está lá no dia a dia. Tem muita. Infelizmente, apesar de ser um seguro de caráter obrigatório, por exemplo, do transportador, embarcador, muitas empresas ainda não contratam um seguro, né? É uma pena, mas eu acho que também tem uma consciência chegando nova e acho que é uma tendência a gente corrigir alguns problemas aí com o passar dos anos.